parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o texto da pregação, o versículo 16.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém colocasse uma arma na tua cabeça e dissesse, me fale logo toda a Bíblia em poucas palavras, me dê um resumo da Bíblia inteira, rápido, como você iria responder? Bom, uma boa resposta seria citar as palavras do nosso texto. O verso 16 é o resumo mais lindo e profundo de toda a revelação de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Nós temos o Evangelho de uma forma muito profunda e compacta nestas poucas palavras. Nós temos a eternidade de Deus, o fato que Deus é criador, tem até alusões ao eterno conselho da paz, o pacto na eternidade entre o Pai e o Filho para salvar os eleitos, tem a obra soberana da graça, tem a obra da Trindade na salvação, tem o milagre da encarnação do Filho de Deus, tem o justo juízo de Deus sobre o pecado. Fala em nosso versículo da queda do homem, da depravação total, da justa condenação do pecador e da dádiva gratuita de vida eterna em Cristo. Tudo isso nessas poucas palavras. E também o nosso texto representa e está resumindo toda a história da revelação, a história da redenção, desde a criação do mundo, a queda, a preparação pela vinda de Cristo, a própria vinda dele, a pregação do Evangelho, o juízo final e a consumação da obra de Cristo na restauração dos crentes numa eterna e perfeita comunhão com Deus. Tudo isso nestas poucas palavras. Mas esse versículo, esse texto, não é apenas um tratado teológico muito profundo, mas também é uma palavra de Deus, nosso Pai, para nós. Deus, hoje pela manhã, pela sua palavra, por este texto, se dirige a cada um dos seus filhos e das suas filhas aqui. E Deus nos declara, eu amo a você, eu te amo, eu dei o meu filho por você. Deus declara que Ele quer que cada um de nós creamos no Evangelho. Ele declara que Ele quer salvar cada um dos seus filhos e das suas filhas da perdição e que Ele deseja que toda a sua igreja eleita esteja vivendo com Ele para toda a eternidade em glória. Quem nos fala no texto de hoje de manhã é o Deus triuno do nosso batismo. Deus Pai que amou ao mundo, Deus Filho que veio salvar, Deus Espírito Santo que opera a fé e transforma pecadores mortos em filhos do Deus vivo. O nosso texto é boas novas. E como nós precisamos de boas novas. Porque a vida é difícil. A vida é dura. Por muitas razões. E cada um de nós podemos fazer uma lista dos desafios, das tristezas, das ansiedades, das pressões, dos sofrimentos, das dificuldades das nossas vidas dia a dia. E para uma igreja que vive num mundo de trevas e sofrimento, que às vezes é demais para nós, Deus vem hoje com palavras de consolo e de esperança. Eu posso resumir o tema da pregação da seguinte forma: em amor, Deus deu seu único filho como a única esperança para um mundo de morte e ruína.
E nós vamos ver 3 aspectos desse tema em nosso texto: a ruína, a redenção e a restauração. Em amor, Deus deu seu único filho como a única esperança para um mundo de morte e de ruína. Então vamos começar por lá, com a ruína. O texto começa com a palavra porquê. E essas pequenas palavras são importantes quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Não tem nenhuma palavra que caiu, que foi escrita por acaso. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos uma palavra que faz uma ligação com a palavra porquê, nós devemos perguntar, por que esse porquê está aqui? E sabemos, então, que esta palavra porquê está ligando o verso 16 com aquilo que vem antes. O que vem antes do nosso texto? É Nicodemos, à noite. Ele vem falar com Jesus. E tem uma discussão, e nós pedimos que Jesus e Nicodemos estão vivendo em 2 mundos diferentes. Nicodemos é daqui, embaixo. Ele vem nas trevas procurar a luz do mundo. Ele fica olhando as coisas da carne. Jesus chama ele a pensar das coisas espirituais. Ele pensa nas coisas terrenas. Jesus diz, Nicodemos, levantai seus olhos para ver as coisas celestiais. Ele, de fato, está atolado numa cosmovisão, por mais religiosa que seja, uma cosmovisão de morte, de desespero. E Jesus declara uma nova cosmovisão de vida e de esperança. Podemos especialmente notar isso quando Jesus chama Nicodemos a entender que importa que o pecador nasça de novo, ou nasce do alto, que é uma outra tradução pelas mesmas palavras. Nicodemos é um religioso que acha que todos os problemas do pecado, todos esses problemas do mundo que nós sofremos, podem ser resolvidos pelo esforço e pelas obras do homem. E Jesus diz, não é isso, Nicodemos. Não tem solução nenhuma aqui embaixo. É necessário que nós levantemos os nossos olhos como pecadores para olhar para cima. E Jesus chama a atenção de Nicodemos a um evento que aconteceu muitos anos antes, no deserto, quando o povo de Deus estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. Veja, verso 14. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importe que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Qual foi o problema lá, muitos anos atrás, com o povo de Deus no deserto? Eles tinham sido desobedientes a Deus, eles foram rebeldes contra Deus. Deus mandou seu justo juízo, ele mandou serpentes para morder e para matar os pecadores rebeldes. E quando finalmente caiu a ficha para eles que não é um bom negócio, não é uma boa ideia ser rebelde contra Deus, não é uma boa ideia seguir a nossa vontade, mas só tem vida quando nós seguimos a vontade dele, eles clamaram ao Senhor. E Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze para que todo mundo que fosse mordido poderia olhar, levantar os olhos e só olhando seria curado e poderia viver. Não tinha outra solução. Eu fui uma vez para um sepultamento, um enterramento, e eu ouvi alguém falando num outro sepultamento que estava acontecendo ao mesmo tempo. E a moça estava dizendo ao pessoal, veja bem, por que vocês estão chorando? Não chorem não, porque a morte faz parte da vida. É uma coisa natural. Devemos simplesmente abraçar esta verdade. É simplesmente aceitar como natural o fato que as pessoas morrem. Mas isso não foi uma solução. Não é uma solução, e não foi uma solução na época de Moisés no deserto com o povo de Deus. Imagine o povo dizendo, não, veja bem, estas serpentes são uma parte natural da vida. Devemos simplesmente abraçar as mordidas delas e abraçar o fato que estamos morrendo, nós, os nossos filhos, e simplesmente dizer, não, é assim mesmo.
É normal, é natural. Todo mundo sabia que não tem nada de natural, não tem nada de normal aqui. É contra a natureza a morte. Então eles clamaram a Deus. Tem muitas formas que o pecador tenta se enganar para que ele creia que, de fato, ele não precisa do Evangelho, ele não precisa da graça de Deus. Veja o que o povo não fez lá no deserto. Eles não tentaram domesticar as serpentes. Diziam, não, vamos adestrar essas serpentes para que possamos administrar o perigo e gerenciar o perigo para que seja de um nível aceitável. Também eles não conseguiram simplesmente fingir que as serpentes não existiam, como muitos pecadores fazem. Eles simplesmente querem fingir que o pecado e as consequências do pecado não existem. Como crianças pequenas, você às vezes vê uma criança pequena que vai tapar seus olhos e quando tapa seus olhos ele pensa que você não pode vê-lo mais. Né? A criança diz, papai, tu não podes me ver mais porque eu estou tapando meus olhos. E assim o pecador faz com o pecado. Se eu me enganar, se eu imagino que não existe o pecado e as consequências do pecado, então não vão existir mesmo. Mas não deu. E não dá. Só tinha uma solução para este povo que estava sendo atacado por essas serpentes. Eles tinham que reconhecer seu perigo. Eles tinham que reconhecer que eles estavam totalmente perdidos. Eles tinham que levantar os olhos e procurar, buscar a graça e a misericórdia de Deus. E Jesus diz, da mesma forma que Deus levantou um sinal de esperança, de graça, de perdão lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E agora ele vai explicar por quê. Porque o Filho de Deus será levantado na cruz e depois exaltado para a glória. Quando João, no seu evangelho, usa este verbo aqui no verso 14, levantado, ele está incluindo neste verbo tanto Jesus sendo levantado na cruz, quanto, posteriormente, a exaltação de Jesus à direita de Deus. É uma palavra não simplesmente de ficar mais alto, de uma forma em espaço, mas é uma palavra que fala sobre glória e exaltação. Por que o Filho do Homem será levantado, exaltado? O verso 16 explica, porque Deus amou ao mundo. E veja como começa nosso versículo aqui. Porque Deus, logo Deus é o sujeito, Deus é aquele que toma iniciativa, Deus é aquele que começa tudo. Tudo começa com Deus, Ele é soberano. Abra a palavra em Gênesis capítulo 1 e você vê a mesma coisa. No princípio, Deus. Isso é a palavra de Deus. Isso é o Evangelho. Não que seja a nossa iniciativa. Não que tudo vai partir de nós. Não que nós vamos descobrir uma solução. Mas o Evangelho declara, do início até o fim, que Ele é soberano, que Ele toma iniciativa, que Ele é o alfa e ômega, que Ele é o Deus da esperança, que Ele é a única esperança para o ser humano pecador. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele lembra a eles como eles eram antes de crer no Evangelho. Ele diz, vocês se lembram que vocês antes estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Com Deus tem esperança, sem Deus tem desespero. E jovens, crianças, na escola, seja particular ou pública, onde você estuda, um outro evangelho está sendo ensinado todo dia. Que a esperança está em você. Que a esperança para este mundo está em nós. Que o ser humano vai resolver os problemas. Basta mais educação, basta mais isso, basta mais aquilo, basta mais dinheiro, basta mais iniciativa e obras e trabalho e esforço do ser humano.
e o mundo vai ser um lugar melhor. É um outro evangelho, é um falso evangelho, é uma mentira infernal. E quando você está ouvindo estas besteiras, você deve reconhecer que não é de Deus, que é contra a sua fé e é contra aquilo que Deus revela na sua palavra. Porque Deus amou ao mundo. Amou. Isso estoura a nossa capacidade de raciocinar. Deus amou. O que nós fizemos com este mundo, esta linda obra-prima de Deus que Ele criou para a sua glória, para a nossa alegria eterna? O que nós fizemos? Nós estragamos com o nosso pecado. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós dizemos nós que vamos mandar e Deus cai fora. E qual foi a resposta de Deus? Deus amou. Deus amou. Para nós entendermos essa palavra, meus irmãos, é difícil. Porque nós vivemos no século XXI, no Brasil, e nosso conceito de amor é um conceito muito estragado pelo Hollywood, pelo Netflix, pelas outras coisas que o mundo usa para nos pregar dia após dia. O amor de Deus, o amor bíblico, não é aquela emoção passageira que o mundo celebra e ama, aquela emoção egoísta que Hollywood está vendendo. O amor bíblico, o amor divino é um compromisso fiel, inabalável. Deus sempre está, nunca deixará, nunca abandonará. Ele sempre está para aqueles que Ele ama. Veja como Ele é longânimo. Logo depois da queda, Adão e Eva fugindo dele. E qual é a sua resposta? A resposta é de amor, paciência, longanimidade. Adão, onde estás? Ele chama o pecador com palavras de graça e de amor. Porque Deus quer manter, Deus quer salvar, Deus quer restaurar o relacionamento entre Ele e os seus filhos. Então, por que é que o Filho de Deus foi levantado na cruz e depois exaltado para a glória? Porque Deus amou. Porque Jesus teve que morrer? Porque Deus amou. Porque Jesus teve que sofrer? Porque Deus amou. E preste atenção ao tempo do verbo. Não diz aqui porque Deus ama. Não diz aqui que Deus está amando ao mundo. Muitas pessoas interpretam este versículo como se fosse o verbo no presente. Deus ama o mundo. Deus ama todo mundo. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo. A Bíblia deixa claro que o amor de Deus não é um amor, por exemplo, para com um pecador impenitente. Nós não lemos sobre isso, né? Quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Isso a Bíblia diz. O amor de Deus não é um amor sem valor, que Ele joga todo canto, sobre todo mundo, não importa o relacionamento que essas pessoas têm com Ele. O amor de Deus é infinito e soberano, gracioso, e é um amor que escolha cuidadosamente os objetos do seu amor. Quando nós vemos este verbo no tempo perfeito aqui no nosso texto, Deus amou, isso nos lembra de Romanos capítulo 8. Vocês se lembram de Romanos 8? Onde o apóstolo está falando
sobre aqueles atos e decretos eternos de Deus quanto à nossa salvação. E o apóstolo diz, em Romanos 8, ele diz, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. A esses, os predestinados, não de uma forma aleatória e à toa todo mundo, não, aos predestinados que ele chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. São os decretos eternos de Deus que são tão seguros e tão certos que a Bíblia até fala sobre nossa glorificação, que ainda vai acontecer, usando o tempo perfeito aqui. E a mesma coisa acontecendo no nosso texto. Deus amou. Este verbo aqui no passado, no perfeito, Deus está levantando o véu da eternidade. Estamos vendo aquilo que Paulo revela pelo Espírito Santo lá em Efésios capítulo 1, a beleza da obra de Deus, de antes da fundação do mundo, em Cristo, escolhendo e amando e separando para si, em amor, em Cristo, uma igreja escolhida para a vida eterna. Isto é o amor de Deus em nosso texto. Ele amou ao mundo, diz o texto. Isso é difícil para entender, porque a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. E quem ama ao mundo, o amor de Deus não está nele. Então, como entendemos isto? Quando a Bíblia fala que Deus amou ao mundo, devemos entender que Deus consegue ver e Deus tem uma relação com este mundo que nós não temos e nunca teremos. Deus sabe como este mundo, no seu estado de perfeição, como era para ser, como Ele criou para ser. Este mundo que Ele amou. O cosmos é a palavra no grego. Se refere a toda a ordem da criação, todo o universo, mas especialmente, entre todas as coisas criadas, se refere ao mundo dos homens, à humanidade, a coroa da criação, a razão pela qual Ele fez tudo. Claro que, em primeiro lugar, Ele fez tudo para a sua glória, em segundo lugar, para a nossa alegria, para nós usarmos as coisas criadas para sua glória. E que obra-prima, que obra de arte que Deus criou. As galáxias, bilhões e bilhões e bilhões e mais bilhões de estrelas. E até bilhões de galáxias. As montanhas, os oceanos, todos os tipos diferentes de ecossistema em nosso mundo. E nós não precisamos viajar muito longe para vermos a glória de Deus e a beleza da sua obra da criação. Basta olhar e estudar o próprio corpo humano, a complexidade que tira o fôlego. Quando nós estudamos os pequenos universos que existem dentro das nossas células e nossas moléculas e átomos. Então, o mundo, a criação, o universo é uma obra-prima gloriosa que Deus criou. E lá em cima, como coroa desta obra, tem o homem criado à imagem de Deus. Deus conhece aquilo que Ele criou. Tão bom que em Gênesis capítulo 1 fala 7 vezes que Deus viu aquilo que Ele tinha criado e era bom, 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 bom e muito bom. Mas nós não conhecemos o mundo dessa forma, e nem podemos. Podemos ler Gênesis 1 e Gênesis 2, e podemos se amar este mundo, de Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas o mundo que nós conhecemos é uma obra de arte, como se fosse uma tela de um mestre,
que alguém chegou com uma tinta e com alguma sujeira e melou tudo. E destruiu tudo. Isso é o mundo que nós vivemos. Um mundo arruinado, destruído. E aqui vem o amor de Deus, que Deus amou tanto sua obra. Ele não jogou no lixo para começar de novo, mas de uma forma meticulosa, de uma forma cuidadosa, com todos os detalhes, tomando todo o tempo necessário, Deus resolveu desfazer, limpar, restaurar aquilo que nós destruímos. Deus amou ao mundo porque Ele sabe como era e Ele sabe como será. Ele não ama o mundo em todos os seus pecados, toda a sua rebeldia, toda a sua sujeira. O mundo como nós conhecemos. E por isso o mundo na Bíblia também pode se referir a isto, ao mundo de rebeldia, de oposição a Deus. Um mundo como nós percebemos, como nós experimentamos, um mundo de sofrimento, de feiura, de dores, de todo tipo de coisa que não presta. Mas Deus ama o mundo como era e como será. E por isso Deus não aceita o mundo do jeito que está. Mas Deus fez alguma coisa para resolver o problema. Para restaurar aquilo que nós destruímos. Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele amou ao mundo tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, da ruína, vamos para a redenção. Mais uma vez, Ele que ama e Ele que dá. Tudo é soberania de Deus, tudo é iniciativa de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Então veja que a obra e a iniciativa soberanas de Deus em enviar seu Filho vem junto com um chamado para a fé. Nunca devemos cair no hipercalvinismo que diz, não, Deus faz tudo, então eu vou ficar aqui esperando para Ele fazer alguma coisa na minha vida. Não. Se Ele envia seu Filho, junto com este envio, vem um chamado, arrependa-se e crê. E até isso nós não podemos fazer, eu sei. Só se o seu Espírito Santo operar nos nossos corações. Mas isso não tira o fato que Jesus e os apóstolos e todos os fiéis pregadores durante todos os séculos sempre chamam pecadores a crer. Arrependa-se e crê. Isto é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho não é simplesmente contar os 5 pontos de calvinismo e dizer, bom, tomara que você seja um eleito. Isso não é a proclamação do Evangelho. Que nós não caiamos neste erro, não. E não é pregação isso, não. Tem um chamado universal que os cânones de Dort falavam antigamente na antiga versão que deve ser uma proclamação promíscua, quer dizer, sem limites, sem medir, sem nenhum, de uma forma desenfreada. Devemos proclamar de uma forma generosa para todo mundo o Evangelho de que para todo pecador tem um Salvador, se ele tão somente se arrependa e crê. Então, como é a vida de alguém que crê no Filho de Deus? Bom, o nosso texto diz, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem esses 2 aspectos. Não perdição, sim vida. Como é a perdição? Quais são as serpentes que estão nos mordendo, nos atacando e nos matando em nossa vida hoje, no Brasil, no século XXI? Não estamos no deserto, não. Mas conhecemos muito bem a perdição que está em todo canto. A perdição, as serpentes do pecado, da rebeldia,
da oposição a Deus, nós sofremos. E as consequências delas também, nós sofremos nossas vidas. Que este mundo é um lugar quebrado, que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Nós também, como filhos de Deus, nós vivemos num mundo que está debaixo da maldição de Deus sobre o nosso pecado em Adão. Tem doenças, tem problemas de todo tipo, tem acidentes, tem a morte, a própria morte de entes queridos. E o cristão sofre essas coisas. E também tem os pecados dos outros, tem pecados cometidos contra nós por outros, tem a opressão, tem a perseguição, tem o bullying, tem a maldade de outros contra nós, tem fofoca e abuso de todo tipo, e maus tratos de todo tipo, injustiça. Mas essas não são as únicas serpentes que estão mordendo e atribulando a vida do ser humano. Também tem as serpentes da nossa própria natureza caída, nossos próprios pecados e tentações. Tem a ira, nós lemos sobre isso lá em Colossenses, a ira, amargura, egoísmo, maldade, a mentira, a cobiça, a avareza, impureza, infidelidade. Tem inveja, tem ódio. E até no santo mais santo tem essas coisas na sua velha natureza, no seu velho homem, que sempre estão querendo morder e atrapalhar as nossas vidas. Quando Paulo faz referência a essas coisas, ele diz: eu vos adverto que aqueles que vivem nessas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é perdição. Perdição é quando Deus nos entrega aos nossos desejos carnais. Quando Deus abre mão, quando Deus nos entrega aos nossos pecados, nossa rebeldia. Perdição é quando Deus diz: você não me quer, você não quer me seguir, você não quer me amar, você não quer viver conforme a minha vontade, então tome, viva conforme a sua vontade. Perdição é estar fora do reino de Deus, banido da presença graciosa e amável de Deus, banido da própria vida, banido da luz. Só tem morte, só tem trevas, só tem aquelas serpentes do pecado e de todo tipo nos mordendo e nos devorando para todo sempre. Isso é a perdição que o pecador deseja, que ele busca, que ele corre atrás e que ele vai receber. Mas o Evangelho diz: para todo o que nele crê, não tem perdição. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não tem outro. Do início das Escrituras até o fim, é a mesma mensagem de Deus. Levantai os olhos, pare de tentar resolver seus problemas do seu jeito. Pare de pensar que você pode organizar e melhorar sua vida por sua iniciativa. Entenda que você tem que chegar com mãos vazias. Que você tem que simplesmente reconhecer sua necessidade e olhar para o Salvador. Para isso acontecer, é necessário que o pecador entenda a sua situação. Se você acha que você não está com câncer, você não vai para o médico. Você não vai passar por quimioterapia, radiação e cirurgia, se você acha que você não tem câncer. E o pecador que acha que ele não é pecador, nunca vai buscar Jesus. Tem
muitos pecadores por aí. Não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei um banco, nunca assassinei ninguém. Está tudo tranquilo na minha vida. Os problemas deste mundo são de outras pessoas, não é minha culpa, não. Eu sou vítima. Então ele não entende sua necessidade, não entende seu pecado e nunca vai buscar, então, perdão, nunca vai buscar o Salvador. Por isso, nossa evangelização precisa começar com as notícias ruins. Antes de falar as boas novas, temos que primeiro ensinar as novas tristes e ruins da situação do pecador diante de Deus, um Deus santo. Meus irmãos, em todo canto ao nosso redor, nós vemos a morte, nós vemos pessoas morrendo nos seus pecados. Tudo conspira para a minha morte, para o meu sofrimento. Tudo conspira para estragar meu relacionamento com Deus e com outras pessoas. O pecado estraga minha própria alma. E no fundo da minha própria alma, meu velho homem está conspirando para me destruir. E o homem caído, o homem que está nos seus pecados, precisa perceber isso. Precisa perceber que, ai de mim, estou perdido, eu preciso de um Salvador. E para todo aquele que chega a este momento pela graça de Deus, ele pode ver o Filho do Homem exaltado na cruz, exaltado em glória, vencedor sobre pecado e sobre a morte. Cristo Jesus, a mão direita de Deus, soberano, controlando todo o universo, poderoso para salvar, o único mediador, aquele que nos reconcilia com Deus. O último Adão, aceito na presença de um Deus santo e garantia que nós também seremos aceitos. Ele é aquele que nós precisamos. Ele é a nossa única esperança. E quando nós cremos nele, a perdição não pode tomar conta de nós. O pecado não pode mais dominar nossas vidas. Pode talvez machucar no tempo, no curto prazo, mas não pode dominar nem destruir. Porque quem crê não perece, mas tem a vida eterna. Isso é o último ponto da pregação. Ruína, redenção, restauração. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que é isso? A Bíblia explica. João 17, verso 3. Isto é a vida eterna, conhecer ao único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou. Quando nós pensamos na vida eterna, nós pensamos em não morrer, e viver, e viver, e viver, e viver mais e mais e mais tempo. Mas isso é apenas um sintoma, uma consequência da vida eterna. A vida é conhecer a Deus. Não saber acerca dele, mas conhecer de uma forma íntima Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. Isto é a vida, isto é a vida eterna, e por causa disso, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna agora. Não é coisa que Deus vai nos dar quando Ele voltar nas nuvens, no último dia. A vida eterna, já estamos com ela agora e aqui. Mas para ter a vida eterna, nós precisamos crer. E crer em Jesus e conhecer Jesus é muito mais do que apenas decorar teologia boa, decorar o catecismo e saber acerca de. Tiago escreve na sua carta que até os demônios creem e tremam. Os demônios, se fosse para nós fazermos uma prova de teologia, os demônios que existem há milhares de anos, iriam tirar uma nota perfeita, melhor do que os nossos melhores teólogos, porque eles tiveram muito tempo para estudar. Eles conhecem muito bem quem é Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez, qual é a obra da salvação, como a salvação pela graça somente. Eles sabem todas essas coisas. Mas não muda nada do fato que eles estão debaixo do juízo de Deus e vão ser destruídos para sempre no inferno. Vão sofrer para sempre debaixo do justo juízo de Deus. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã.
Talvez você tenha em sua cabeça cheia de teologia reformada, bíblica. Talvez você pode citar muitos teólogos e você lê Calvino e você conhece o catecismo. E aí? Em si, isso não faz nada se não for tudo isso com um coração contrito, um coração que se arrependa, um coração que busca a Deus, um coração que confia tão somente nos méritos de Cristo, não no meu conhecimento teológico. Você conhece a Deus, você conhece a Jesus. A palavra conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, se refere a um relacionamento íntimo. Você tem este relacionamento íntimo com Jesus, que Ele é sua vida, que Ele é sua alegria, que você acorda com Ele, você vai dormir pensando nele, falando com Ele, que você conversa com Ele em oração, você ouve a sua voz na leitura da Bíblia e nas pregações, e você se deleita com sua vontade. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo que criou esta fé em nós, Ele opera em nós, Ele que nos deu corações novos para que pudéssemos crer em primeiro lugar, Ele que nos dá conhecimento e confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus me perdoa, Deus me dá a sua justiça, Deus me dá a sua salvação. A fé é importante e imprescindível para que tenhamos a vida eterna. João 5:4 diz: todos que nasceram de Deus venceram o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Nossa fé é aquela coisa que nos liga com Jesus, que nos amarra com Ele para que sejamos salvos. E por isso, semana após semana, a igreja proclama o Evangelho, a igreja administra os sacramentos para criar e para fortalecer em nós a verdadeira fé. Se eu quero fugir da perdição, se eu quero abraçar a vida eterna, eu preciso de fé, eu preciso de ter fé em Cristo. Isto é a única coisa que vai solucionar meus problemas. Qual é a solução que você está buscando para os seus problemas? Talvez você tenha um pecado na sua vida que você odeia e você está querendo lutar contra esse pecado. Pecado talvez de fofoca, o pecado de avareza, de correr atrás de dinheiro, o pecado de pornografia, de ser viciado em olhar coisas sujas e vergonhosas. E talvez você luta muito contra estes ou outros pecados. Cada um de nós sabemos quais são os pecados prediletos, quais são os pecados que lutamos, é difícil lutar. E o Evangelho diz, meus irmãos, que você pode tentar se esforçar e tomar cada medida, mas nada vai funcionar. Nada. Nada vai resolver o problema. Nada vai matar o meu pecado e minhas tentações. Só tem uma saída, só tem uma solução. É levantar os olhos de Jesus, me dê um novo coração. Eu preciso nascer do alto. Minha mente está presa nas coisas deste mundo e as serpentes da tentação do pecado estão me ameaçando, estão me mordendo, estão querendo me matar. Oh, Jesus, tenha misericórdia de mim. Vem com teu Espírito Santo, opera poderosamente em mim, meu ser, no íntimo do meu ser. Dê vida, regeneração, novos desejos, novas prioridades, novos prazeres, novas coisas nas quais eu me deleito. Isso é o Evangelho. Cristo é nossa esperança. Por isso ele vem na pregação,
nos sacramentos, ele se apresenta a nós. E nós o amamos. Nosso coração e nossa carne talvez possam desfalecer, mas ele é a nossa fortaleza do nosso coração e a nossa herança para todo sempre. O amor de Jesus é mais lindo do que a própria vida para nós. A luz de Jesus entra nas trevas das nossas pequenas vidas quebrantadas e transforma de glória em glória. Por isso, meus irmãos, nós fazemos evangelização e missões. Não para chamar pessoas a viver a vida como eu vivo. Você deveria ser mais como eu, pensar assim, ter esta política, ter este tipo de casamento, ter esse tipo de moralidade, ter esta atitude quanto ao dinheiro, quanto ao sexo, quanto a isto, quanto aquilo, a família, a sociedade. Não. Missões e evangelização não é chamar descrentes para serem mais como nós somos. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é chamar pecadores a Cristo. Nós declaramos o Evangelho ao mundo que está atolado no pecado, está quebrado, está numa bagunça terrível e está sofrendo as consequências de viver uma vida que nega a realidade, que rejeita o Criador. E a este mundo, nós declaramos Cristo. Cristo levantado, Cristo exaltado. Nessas trevas deste mundo, nós chamamos o pecador à luz. Nessa cultura da morte, nós chamamos o pecador à vida. Neste mundo onde pecadores odeiam uns aos outros e são odiados, nós chamamos o pecador a um Deus que ama, um Deus que amou ao mundo tanto que ele deu seu único filho. Isto é a mensagem do nosso texto. Deus não abriu mão deste mundo. Deus não disse, bom, está estragado demais, eu vou jogar no lixo, eu vou começar de novo. Deus proporcionou uma saída, uma solução. E o Evangelho declara, hoje é o dia da salvação. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A solução é Cristo. Em Cristo, pela fé, você faz parte da obra de restauração cósmica que Jesus está fazendo. Porque o mundo não vai continuar do jeito que está para todo sempre. Jesus diz, mais uma vez eu vou sacudir os céus e a terra. Jesus vem. Jesus está voltando. E naquele último dia, ele vai sacudir o universo criado. E tudo que não está ligado com Cristo, tudo que não está em Cristo pela verdadeira fé, vai cair fora e vai ser destruído. Só vai permanecer tudo e todos que estão ligados com o Senhor Jesus Cristo. E assim, sacudindo o universo, Jesus vai restaurar perfeitamente a sua obra-prima. Estamos chegando. Cada domingo estamos uma semana mais perto. Cada dia estamos um dia mais perto. O dia quando não vai ter mais serpentes de pecado, não vai ter mais tentações, não vai ter mais falhas e quedas no pecado, não tem mais traição, maldade, ódio, perversidade, abuso, nem abusadores. Não vai ter corrupção. Não vai ter mais injustiça. Deus vai jogar fora deste universo todas essas coisas. E todos aqueles que amam estas coisas. E naquele dia, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Naquele dia, nós vamos começar a entender um pouco melhor o que é viver a vida eterna. É uma certeza, não tem dúvida nenhuma. Está chegando este dia, porque Deus amou ao mundo e porque Deus enviou o seu Filho.
Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar o Salmo 125.